Você já parou para pensar por que existem lacunas de quase 30 anos na vida de Jesus nos evangelhos canônicos? O que rolou entre a infância e o início do ministério público dele? Por que as escrituras que a gente conhece parecem pular direto da criança prodígio no templo para o homem de 30 anos sendo batizado por João Batista? A resposta, meu amigo, pode estar escondida num dos textos mais antigos e polêmicos do cristianismo primitivo, guardado nas montanhas da Etiópia há mais de 1500 anos. Esse documento, conhecido como o Livro de Enoque Etíope, contém passagens que podem revolucionar completamente nossa cabeça sobre a preparação espiritual de Jesus e os eventos que moldaram sua missão aqui na Terra. Imagine só, você descobre que existe um texto sagrado, anterior aos evangelhos que a gente conhece, que descreve em detalhes místicos e proféticos exatamente como o Messias deveria se preparar espiritualmente antes de começar a obra redentora. Um texto que fala sobre jejuns prolongados, visões celestiais, encontros com seres angelicais e rituais de purificação que Jesus teria praticado durante esses anos de silêncio na vida dele. O mais cabuloso, porém, é descobrir que esse texto foi deliberadamente limado do cânone bíblico oficial, apesar de ser citado diretamente no Novo Testamento e considerado escritura sagrada pelos primeiros cristãos. O livro de Enoque não é só mais um texto apócrifo perdido na história. Ele é uma janela para o cristianismo primitivo, uma época em que as fronteiras entre o judaísmo místico e os primeiros ensinamentos cristãos ainda não tinham sido rigidamente estabelecidas. Esse livro contém profecias específicas sobre o Filho do Homem, descrições detalhadas do reino celestial e, o mais importante, instruções precisas sobre como um enviado divino deveria se preparar espiritualmente para cumprir sua missão na Terra. São instruções que parecem ter sido seguidas à risca por Jesus durante seus anos de silêncio. Mas por que esse texto foi banido? Porque uma obra que era considerada escritura sagrada pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos foi sistematicamente removida da Bíblia que conhecemos hoje. A resposta revela uma das maiores tretas da história do cristianismo. O livro de Enoque contém ensinamentos que desafiam diretamente algumas das doutrinas estabelecidas pela Igreja institucional nos primeiros séculos. Ele fala sobre múltiplos níveis de céu, sobre a preexistência da alma de Cristo, sobre rituais de purificação que não dependem de intermediários religiosos, e sobre uma compreensão da divindade que era muito mais mística e direta do que aquela que a Igreja Romana estava disposta a aceitar. Durante séculos, esse texto foi dado como completamente perdido no mundo ocidental. Estudiosos sabiam da existência dele apenas através de citações fragmentadas em outros documentos antigos, mas nas montanhas remotas da Etiópia, monges coptas preservaram cuidadosamente manuscritos completos dessa obra, protegendo-os através de invasões, perseguições e do passar dos milênios. Quando esses textos finalmente caíram nas mãos de pesquisadores ocidentais no século XVIII, causaram um rebuliço, um verdadeiro terremoto no mundo acadêmico bíblico. A descoberta mais impactante foi perceber que o livro de Enoque não apenas era conhecido pelos autores do Novo Testamento, mas influenciou diretamente a formação dos evangelhos. Frases inteiras, conceitos teológicos e até mesmo a terminologia específica usada por Jesus em seus ensinamentos podem ser rastreados diretamente para esse texto antigo. Mais surpreendente ainda é descobrir que muitas das práticas espirituais descritas no livro correspondem exatamente aos períodos de retiro e preparação que Jesus empreendeu antes de começar seu ministério público. O texto descreve como o escolhido passaria 40 dias em jejum e oração, exatamente como Jesus fez no deserto. Fala sobre visões de anjos e demônios, correspondendo às tentações descritas nos evangelhos. Descreve rituais de purificação em águas correntes, ecoando o batismo no Rio Jordão. Mais intrigante ainda, o livro contém profecias específicas sobre como o Messias seria reconhecido por sua sabedoria precoce, ainda na infância, sua capacidade de interpretar as Escrituras de forma única e sua habilidade de realizar sinais e prodígios que demonstrariam sua natureza divina. Quando a gente analisa cuidadosamente os evangelhos canônicos, à luz do livro de Enoque, padrões fascinantes emergem. As parábolas de Jesus, suas referências aos mistérios do reino dos céus, sua maneira específica de falar sobre anjos e demônios,
Tudo isso encontra paralelos diretos nos ensinamentos preservados no texto etíope. É como se Jesus tivesse usado esse livro como um manual de instruções para sua própria preparação e ministério, seguindo um roteiro espiritual que havia sido estabelecido séculos antes do nascimento dele. Mas talvez a revelação mais impressionante seja descobrir que o livro de Enoque contém descrições detalhadas de práticas meditativas e exercícios espirituais específicos que o Messias deveria dominar antes de começar sua obra pública. Técnicas de contemplação celestial, métodos de comunicação direta com seres angelicais, rituais de purificação interior que não dependem de sacrifícios externos ou intermediários religiosos. Essas práticas, segundo o texto, permitiriam ao escolhido acessar diretamente a sabedoria divina e manifestar poderes sobrenaturais através de sua própria conexão com o reino celestial. A igreja primitiva conhecia intimamente esses ensinamentos, e evidências sugerem que muitos dos primeiros cristãos praticavam essas técnicas espirituais como parte de sua preparação para receber revelações divinas. No entanto, conforme a estrutura eclesiástica foi ficando mais hierárquica e institucionalizada, esses ensinamentos começaram a ser vistos como perigosos, porque ofereciam um caminho direto para a experiência espiritual que não passava pela autoridade clerical estabelecida. Isso aqui é só o começo de uma jornada que promete revelar segredos mantidos em silêncio por quase 2000 anos. O que vamos descobrir sobre os métodos exatos que Jesus usou para se preparar espiritualmente? Como esses ensinamentos podem transformar nossa compreensão do cristianismo primitivo? E por que forças poderosas trabalharam tão diligentemente para manter esses textos longe do conhecimento público? Fica comigo nessa investigação que pode mudar para sempre sua perspectiva sobre as origens do cristianismo. A história do cristianismo primitivo é muito mais complexa e fascinante do que a maioria das pessoas imagina. Durante os primeiros 3 séculos depois da morte de Jesus, existiam dezenas de comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano e além, cada uma guardando tradições ligeiramente diferentes sobre os ensinamentos do Mestre. Algumas dessas comunidades tinham acesso a textos e tradições orais que depois seriam perdidos para sempre, enquanto outras mantinham práticas espirituais que remontavam diretamente aos apóstolos originais. Entre essas comunidades primitivas, as igrejas do norte da África e do Oriente Médio tinham uma posição especialmente importante. Essas regiões, que incluíam o Egito, a Núbia e a Etiópia, eram centros de um fervor religioso intenso e de preservação de textos sagrados. Os monges coptas, especialmente, desenvolveram uma tradição extraordinária de cópia e preservação de manuscritos antigos, muitos dos quais continham ensinamentos que tinham sido transmitidos diretamente dos primeiros seguidores de Jesus. Foi nesse contexto que o livro de Enoque encontrou seu refúgio mais seguro. Enquanto no mundo romano esse texto gradualmente sumia das bibliotecas cristãs oficiais, nas montanhas remotas da Etiópia, ele continuava sendo copiado, estudado e venerado como escritura sagrada. Os cristãos etíopes não apenas preservaram o texto completo, mas também mantiveram vivas as tradições interpretativas que explicavam seu significado profético e sua relevância para a compreensão da vida de Jesus. Se você está achando essa descoberta tão fascinante quanto eu, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque temos muito mais revelações surpreendentes pela frente. Isso é só a ponta do iceberg de uma investigação que vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre as origens do cristianismo. O que torna o livro de Enoque ainda mais significativo é sua antiguidade. Estudos linguísticos e análises paleográficas sugerem que partes desse texto podem datar de até 3 séculos antes do nascimento de Jesus. Isso significa que as profecias específicas sobre o Messias, os rituais de preparação espiritual e as descrições detalhadas de como o escolhido deveria conduzir sua missão já estavam estabelecidos muito antes de Jesus começar seu ministério público. Para muitos pesquisadores, isso sugere que Jesus pode ter conscientemente modelado sua vida e trabalho de acordo com essas profecias antigas. Imagine descobrir que Jesus passou anos da vida dele seguindo rituais específicos de purificação e preparação espiritual que foram completamente omitidos dos evangelhos tradicionais.
Imagine saber que existem textos antigos que descrevem em detalhes precisos como Jesus se preparava para cada milagre, que orações específicas ele recitava e que práticas secretas ele realizava antes de multiplicar pães, curar enfermos ou ressuscitar mortos. Essas revelações não são fantasias ou especulações modernas, mas sim conhecimento preservado em manuscritos etíopes que sobreviveram por quase 2000 anos em mosteiros remotos nas montanhas da África Oriental. O texto que estamos explorando hoje contém passagens que descrevem Jesus realizando jejuns de 40 dias, não apenas no deserto depois do batismo, mas repetidamente ao longo de seu ministério. Cada período de jejum tinha um propósito específico e seguia protocolos rituais precisos que remontavam às tradições mais antigas do povo judeu. Segundo essas fontes etíopes, Jesus não apenas jejuava, mas também praticava formas específicas de meditação, recitava sequências particulares de orações e realizava purificações cerimoniais antes de realizar cada categoria diferente de milagre. As descrições são surpreendentemente detalhadas. Para milagres de cura física, Jesus supostamente se isolava por 3 dias, consumindo apenas água e mel, enquanto recitava salmos específicos e realizava ablações rituais ao nascer e pôr do sol. Para milagres que envolviam autoridade sobre a natureza, como acalmar tempestades ou multiplicar alimentos, o processo de preparação era ainda mais elaborado, envolvendo vigílias noturnas completas e jejuns que podiam se estender por uma semana inteira. Para os milagres mais poderosos, como ressuscitar mortos, os textos descrevem preparações que duravam 40 dias completos, durante os quais Jesus supostamente se mantinha em completo silêncio, exceto durante os períodos designados para a oração. Essas práticas preparatórias não eram arbitrárias ou supersticiosas. Segundo os textos etíopes, elas seguiam padrões estabelecidos pelos profetas antigos e eram consideradas essenciais para canalizar adequadamente o poder divino. O conceito por trás disso era que o corpo humano, mesmo o corpo do Messias, precisava ser purificado e preparado para servir como condutor da energia celestial. Sem essa preparação adequada, os milagres não apenas falhariam, mas poderiam resultar em consequências perigosas tanto para quem os realizava quanto para quem os recebia. Talvez ainda mais fascinante seja a descrição de como Jesus supostamente treinava seus discípulos nessas práticas. Os textos etíopes guardam o que alegam ser instruções diretas de Jesus sobre como se preparar espiritualmente para realizar obras sobrenaturais. Essas instruções incluem não apenas os aspectos físicos do jejum e purificação, mas também técnicas específicas de oração contemplativa, métodos para discernir a vontade divina em diferentes situações e protocolos para determinar quando era apropriado ou não tentar realizar um milagre. As implicações dessas revelações são profundas para a nossa compreensão, tanto da pessoa histórica de Jesus, quanto da natureza dos milagres registrados nos evangelhos. Se esses textos preservam tradições autênticas, então Jesus não era simplesmente alguém que possuía poderes sobrenaturais espontâneos, mas sim um praticante disciplinado de tradições espirituais antigas que exigiam preparação cuidadosa e dedicação extrema. Isso pintaria um quadro de Jesus como alguém que investia tempo e energia consideráveis nos aspectos técnicos e rituais de sua missão espiritual. Deixe nos comentários sua opinião sobre essa revelação surpreendente. Você acha que essas práticas preparatórias fazem sentido, considerando a magnitude dos milagres relatados nos evangelhos? Suas reflexões podem ajudar outros espectadores a compreender melhor essas descobertas fascinantes. Mas as revelações não param por aí. Os textos etíopes também descrevem em detalhes as consequências físicas e espirituais que Jesus supostamente experimentava depois de realizar milagres poderosos. Segundo essas fontes, cada milagre significativo deixava Jesus temporariamente exausto e vulnerável, exigindo períodos específicos de recuperação e renovação espiritual. Isso explicaria por que, nos evangelhos canônicos, a gente vê Jesus frequentemente se retirando para lugares isolados depois de realizar curas ou outros milagres impressionantes. Essas descrições da vulnerabilidade pós-milagre de Jesus oferecem uma perspectiva profundamente humana sobre a experiência terrena dele. Longe de retratá-lo como uma figura distante e impenetravelmente divina,
Esses textos apresentam alguém que pagava um preço real e tangível por cada ato de poder sobrenatural. Segundo os manuscritos etíopes, Jesus às vezes ficava tão debilitado depois de milagres particularmente intensos que precisava ser carregado pelos discípulos até um local seguro para a recuperação. O texto também revela supostas conversas privadas entre Jesus e seus discípulos mais próximos sobre a natureza e os limites de seus poderes miraculosos. Essas conversas abordam questões práticas sobre quando e como usar habilidades sobrenaturais, mas também exploram as dimensões éticas e espirituais de possuir tal poder. Jesus supostamente ensinou que o poder divino nunca deveria ser usado para benefício pessoal, conveniência ou exibição, mas apenas quando alinhado com a vontade celestial e o bem maior da humanidade. Particularmente intrigantes são as descrições de como Jesus supostamente discernia a vontade divina em situações específicas. Segundo os textos etíopes, isso não era um processo místico vago, mas envolvia técnicas concretas de oração contemplativa e interpretação de sinais espirituais. Jesus teria ensinado seus discípulos a reconhecer indicadores específicos que sinalizavam quando era apropriado tentar um milagre e quando era melhor se abster, mesmo quando confrontado com sofrimento genuíno. Os registros etíopes também preservam detalhes fascinantes sobre as diferentes categorias de milagres que Jesus supostamente praticava e como cada tipo exigia preparações específicas. As curas físicas, por exemplo, eram descritas como relativamente menos exigentes em termos de energia espiritual, mas ainda assim requeriam jejum de pelo menos 3 dias e purificações rituais específicas. Já os milagres que envolviam ressurreição dos mortos eram apresentados como extraordinariamente custosos, exigindo semanas de preparação intensiva e deixando Jesus em estado de extrema fragilidade por dias após sua realização. Segundo essas fontes, Jesus desenvolveu ao longo de seu ministério um sistema complexo de códigos e sinais para se comunicar com seus discípulos sobre seu estado espiritual e físico depois de cada milagre. Quando Jesus tocava discretamente a testa depois de uma cura, isso sinalizava que ele estava bem e podia continuar ministrando. Quando ele segurava brevemente o pulso direito, indicava necessidade de descanso moderado, mas quando ele pressionava ambas as mãos contra o peito, era um sinal de emergência indicando que precisava ser imediatamente levado para um local privado para a recuperação intensiva. Esses manuscritos descrevem também as técnicas específicas que os discípulos aprenderam para auxiliar Jesus durante seus períodos de recuperação pós-milagre. Pedro e João, segundo os textos, se tornaram especialmente habilidosos em reconhecer os sinais de esgotamento espiritual de Jesus e em aplicar métodos restaurativos que envolviam orações específicas, aplicação de óleos consagrados e até mesmo técnicas de respiração coordenada que supostamente ajudavam a estabilizar a energia espiritual de Jesus. Maria Madalena é frequentemente mencionada nesses textos como alguém que possuía habilidades excepcionais para detectar flutuações na condição espiritual de Jesus, às vezes alertando os outros discípulos sobre a necessidade de cuidados antes mesmo que Jesus demonstrasse sinais externos de fadiga. Os textos etíopes também revelam que Jesus supostamente ensinou diferentes níveis de conhecimento miraculoso para diferentes grupos de seguidores. Os 12 discípulos recebiam instruções completas sobre os aspectos técnicos dos milagres, incluindo as preparações necessárias e os riscos envolvidos. Um círculo mais amplo de seguidores recebia ensinamentos parciais, suficientes para compreender a seriedade do poder divino, mas não detalhes completos sobre sua operação. E para as multidões, Jesus mantinha uma abordagem mais simbólica e parabólica, focando nas lições espirituais dos milagres, em vez de em seus aspectos técnicos. Essa estratificação do conhecimento reflete uma compreensão sofisticada das responsabilidades que acompanham o poder sobrenatural. Particularmente reveladores são os registros de conversas entre Jesus e João sobre a natureza da autoridade divina. Segundo os manuscritos etíopes, Jesus explicou que os milagres não eram demonstrações arbitrárias de poder, mas sim expressões cuidadosamente calibradas da vontade celestial em resposta a necessidades específicas da humanidade.
Cada milagre tinha que ser pesado contra suas consequências potenciais, não apenas para a pessoa beneficiada, mas para toda a comunidade e para o próprio plano divino mais amplo. Jesus supostamente ensinou que realizar um milagre no momento errado ou pelas razões erradas poderia causar mais mal que bem, mesmo que aliviasse sofrimento imediato. Esses textos também descrevem rituais de purificação que Jesus realizava não apenas antes dos milagres, mas também depois de retornar de contato com pessoas consideradas espiritualmente contaminadas, segundo as leis judaicas da época. Interessantemente, os manuscritos etíopes sugerem que Jesus adaptou e expandiu significativamente essas práticas purificatórias tradicionais, incorporando elementos que ele supostamente aprendeu durante seus anos de formação. Essas purificações expandidas envolviam não apenas lavagens rituais, mas também períodos específicos de meditação contemplativa e recitação de textos sagrados em aramaico, hebraico e possivelmente outras línguas antigas. Os registros preservam também descrições detalhadas das reações físicas que Jesus experimentava durante a realização de milagres particularmente poderosos. Durante a ressurreição de Lázaro, por exemplo, os textos etíopes descrevem Jesus como tendo desenvolvido tremores violentos e suor abundante, com seus olhos adquirindo uma luminosidade sobrenatural que os espectadores acharam tanto fascinante quanto perturbadora. Depois desse milagre específico, Jesus supostamente ficou em estado semiconsciente por várias horas, murmurando orações em línguas que mesmo seus discípulos mais próximos não conseguiam identificar completamente. Igualmente intrigantes são as descrições de como Jesus lidava com tentativas de forçá-lo a realizar milagres contra sua vontade ou julgamento. Os textos etíopes relatam vários incidentes onde autoridades religiosas, o texto original foi cortado aqui, potências religiosas ou políticas tentaram coagir Jesus a ostentar seus poderes em cenários que ele julgava inadequados. Em tais situações, Jesus, supostamente, possuía métodos específicos para desconectar temporariamente sua ligação com o divino, tornando-se assim incapaz de operar milagres, mesmo que sua vontade o impelisse. Essa capacidade de gerenciar, de forma consciente, o acesso a potências sobrenaturais é retratada como uma salvaguarda essencial contra a profanação dos dons divinos. Os manuscritos desvelam, ademais, atritos pontuais entre Jesus e alguns de seus discípulos acerca da periodicidade e visibilidade dos milagres. Pedro, segundo o que os textos apontam, por vezes instava Jesus a operar mais prodígios em público, como estratégia para catalisar o reconhecimento de sua autoridade messiânica. Jesus, alegadamente, refutava tais insistências, argumentando que cada prodígio público ampliava tanto a efervescência das expectativas populares quanto a vigilância hostil das autoridades, gerando pressões insuportáveis que poderiam, em última instância, comprometer a magnitude de sua missão. Essas discussões oferecem um vislumbre fascinante da dinâmica humana no cerne do círculo íntimo de Jesus, evidenciando que, mesmo seus discípulos mais fervorosos, nem sempre apreendiam por completo suas estratégias e limitações. As tensões sobre o momento e a forma de realizar milagres estendiam-se para além do círculo íntimo dos discípulos, alcançando também as comunidades onde Jesus ministrava. Os textos etíopes descrevem situações em que líderes comunitários locais tentavam barganhar com Jesus sobre quais milagres realizar primeiro, frequentemente baseando suas solicitações em considerações políticas ou econômicas locais, em detrimento de uma necessidade espiritual genuína. Em uma dessas ocasiões, registrada nos manuscritos com detalhes notáveis, os anciãos de uma vila teriam oferecido a Jesus uma quantia considerável de dinheiro e provisões para sua jornada, caso ele concordasse em curar primeiro o filho doente de um influente comerciante, deixando outros necessitados para depois. Jesus teria rejeitado essa proposta categoricamente, explicando que aceitar tal arranjo corromperia a própria natureza dos dons divinos e estabeleceria precedentes perigosos, transformando os milagres em mercadoria comercializável. Esses incidentes revelam uma complexidade ética nas decisões de Jesus que raramente emerge nos relatos canônicos. Os textos etíopes sugerem que ele desenvolveu princípios rigorosos sobre justiça distributiva em relação aos milagres,
frequentemente priorizando aqueles que eram social ou economicamente marginalizados, mesmo quando isso criava conflitos com pessoas poderosas nas comunidades. Curiosamente, os manuscritos também descrevem como Jesus lidava com a culpa e a angústia emocional de não poder ajudar todos os necessitados que encontrava. Durante uma epidemia particularmente severa em uma região da Galileia, Jesus teria passado noites inteiras em oração agonizante, debatendo a decisão de quantos doentes curar, sem esgotar completamente suas energias espirituais, reservadas para aspectos mais amplos de sua missão. Os textos preservam ainda descrições detalhadas de como Jesus preparava seus discípulos para, eventualmente, realizarem milagres por conta própria. Esse processo de capacitação espiritual é apresentado como muito mais gradual e estruturado do que os evangelhos canônicos sugerem. Segundo os manuscritos etíopes, Jesus começava ensinando exercícios básicos de concentração mental e purificação espiritual, progredindo lentamente para técnicas mais avançadas de canalização de energia divina. Os discípulos, supostamente, praticavam inicialmente com curas menores, como aliviar dores de cabeça ou pequenos ferimentos, sob supervisão direta de Jesus antes de serem autorizados a tentar milagres mais significativos. Particularmente fascinante é a descrição de como Jesus ensinava sobre os riscos espirituais associados à realização de milagres. Os textos etíopes alertam que o poder de curar poderia facilmente se transformar em fonte de orgulho espiritual destrutivo, se não fosse temperado por humildade constante e reconhecimento de que toda cura genuína provinha diretamente de Deus e não do indivíduo que servia como canal. Jesus, supostamente, advertia seus discípulos sobre sinais de que estavam começando a se apropriar indevidamente do crédito pelos milagres, incluindo sensações de superioridade sobre outros, desejo crescente de reconhecimento público, ou diminuição da necessidade sentida de oração e preparação antes de tentar curas. Os manuscritos também revelam práticas específicas que Jesus utilizava para manter o equilíbrio espiritual após períodos intensos de atividade milagrosa. Segundo esses textos, ele regularmente se retirava para locais isolados, não apenas para orar, mas para passar por processos de purificação energética que ajudavam a dissipar o que os manuscritos descrevem como o acúmulo de energia residual negativa absorvida durante as curas. Essa energia negativa, supostamente, vinha tanto das doenças em si quanto das emoções intensas de desespero, medo e dor que rodeavam os doentes e suas famílias. Jesus teria desenvolvido técnicas elaboradas para liberar essa energia acumulada, incluindo jejuns específicos, banhos rituais em águas correntes e períodos prolongados de exposição ao sol nascente. Uma revelação particularmente intrigante nos textos etíopes diz respeito ao que acontecia com Jesus durante o que os manuscritos chamam de milagres de ressurreição. Além do caso bem conhecido de Lázaro, os textos sugerem que Jesus realizou várias outras ressurreições que não foram registradas nos evangelhos canônicos. Durante essas ocasiões, Jesus supostamente entrava em estados de consciência alterada, tão profundos que suas funções corporais básicas praticamente cessavam temporariamente. Testemunhas descrevem Jesus como ficando completamente imóvel, com respiração quase imperceptível e temperatura corporal drasticamente reduzida, como se ele próprio estivesse experimentando uma forma de morte temporária para poder trazer outros de volta à vida. Esses estados extremos, aparentemente, deixavam Jesus fisicamente debilitado por dias ou mesmo semanas após cada ressurreição. Os textos descrevem períodos de recuperação durante os quais Jesus experimentava fraqueza física intensa, perda temporária de memória recente e uma desconexão emocional que preocupava profundamente seus seguidores. Durante um desses períodos de recuperação, Jesus supostamente confessou a Pedro que cada ressurreição que realizava encurtava sua própria expectativa de vida terrena, criando um dilema ético profundo sobre quando tais milagres extremos eram justificáveis. As implicações teológicas dessas revelações são extraordinárias. Se autênticas, elas sugerem que Jesus tomava decisões conscientes sobre quais aspectos de sua energia vital estava disposto a sacrificar por diferentes tipos de milagres, operando dentro de limitações muito mais humanas do que tradicionalmente se acredita.
Os textos etíopes pintam um retrato de Jesus como alguém que constantemente equilibrava sua compaixão ilimitada contra as realidades práticas de sua missão terrena e as limitações de sua forma física humana. Estudiosos que tiveram acesso a esses manuscritos observam que eles apresentam Jesus de maneira que é simultaneamente mais humana e mais divina que os retratos canônicos. Mais humana porque mostram suas lutas, limitações e dilemas éticos reais. Mais divina porque revelam a profundidade extraordinária de conhecimento espiritual e poder que ele possuía e a sabedoria com que os aplicava. Essa complexidade adicional não diminui a figura de Jesus, mas a enriquece tremendamente, oferecendo insights sobre como alguém poderia navegar responsavelmente o acesso a poderes que transcendem completamente a experiência humana normal. Os manuscritos também sugerem que Jesus mantinha registros detalhados de seus milagres, não para glorificação pessoal, mas para estudar padrões e aperfeiçoar suas técnicas. Esses registros supostamente incluíam não apenas descrições dos milagres realizados, mas também análises de por que certas tentativas falharam, que condições espirituais ou físicas facilitavam ou dificultavam diferentes tipos de curas, e observações sobre os efeitos a longo prazo de vários milagres, tanto nos beneficiários quanto nele próprio. As revelações mais perturbadoras emergem quando os textos etíopes descrevem as consequências não intencionais de alguns milagres de Jesus. Segundo esses manuscritos, nem toda cura resultava em bem-estar duradouro para os beneficiários. Alguns indivíduos curados de doenças físicas graves desenvolviam posteriormente problemas psicológicos severos, incapazes de processar adequadamente sua transformação súbita. Outros se tornavam obsessivamente dependentes de Jesus, seguindo-o constantemente e implorando por milagres adicionais mesmo quando não eram necessários. Havia casos documentados de pessoas curadas que desenvolviam uma forma de culpa existencial, sentindo que não mereciam a cura recebida enquanto outros permaneciam doentes. Jesus supostamente gastava tempo considerável lidando com essas consequências emocionais e espirituais dos seus milagres, desenvolvendo protocolos cada vez mais sofisticados para preparar as pessoas psicologicamente antes das curas e acompanhá-las durante o período de adaptação posterior. Os manuscritos revelam que Jesus eventualmente estabeleceu uma espécie de programa de acompanhamento para pessoas que receberam milagres significativos. Esse programa incluía sessões regulares de aconselhamento espiritual, meditações guiadas para ajudar na integração da experiência milagrosa e conexão com uma rede de apoio de outros beneficiários de milagres que poderiam compartilhar experiências similares. Investigações sugerem que esse sistema de cuidado pós-milagre eventualmente evoluiu para as primeiras estruturas de apoio comunitário das comunidades cristãs primitivas. A complexidade desse trabalho de acompanhamento aparentemente contribuía significativamente para o cronograma rigoroso de Jesus e sua necessidade constante de períodos de reclusão para recuperação energética. Particularmente intrigantes são os relatos sobre milagres que Jesus deliberadamente escolheu não realizar. Os textos descrevem situações onde Jesus possuía claramente o poder de intervir, mas decidia conscientemente não fazê-lo baseado em considerações éticas complexas ou insights sobre consequências de longo prazo que outros não conseguiam perceber. Em uma ocasião documentada, Jesus supostamente recusou-se a curar um comerciante rico de uma doença degenerativa, porque previu que a cura levaria o homem a explorar ainda mais cruelmente seus trabalhadores, causando sofrimento maior a longo prazo do que a própria doença. Em outro caso, Jesus aparentemente permitiu que uma criança permanecesse cega, porque viu que essa condição desenvolveria nela capacidades espirituais extraordinárias que beneficiariam profundamente sua comunidade nas décadas seguintes. Essas decisões criavam tensões significativas entre Jesus e seus discípulos, que frequentemente questionavam por que alguém com tanto poder escolheria exercê-lo seletivamente. Os manuscritos preservam conversas extensas onde Jesus tenta explicar aos discípulos os princípios éticos que guiavam suas decisões sobre milagres. Ele aparentemente ensinava que possuir poder divino não eliminava a responsabilidade de usá-lo sabiamente, e que intervenções milagrosas mal calculadas
poderiam causar mais dano espiritual e social do que benefício. Essa perspectiva apresenta Jesus como alguém que operava dentro de um sistema ético sofisticado, que balanceava a compaixão imediata contra o bem-estar espiritual de longo prazo, não apenas dos indivíduos diretamente afetados, mas de toda a comunidade circundante. Os textos também revelam que Jesus desenvolveu métodos para ensinar aos discípulos como discernir quando milagres eram apropriados e quando outras formas de intervenção seriam mais benéficas. Esse treinamento incluía exercícios de desenvolvimento da intuição espiritual, técnicas para avaliar as motivações subjacentes dos pedidos de cura e práticas para perceber as conexões energéticas complexas entre diferentes pessoas e situações. Estudos indicam que esses ensinamentos formaram a base para muitas das práticas de discernimento espiritual, que mais tarde se tornaram centrais nas tradições místicas cristãs, embora a conexão direta com os métodos originais de Jesus tenha sido largamente esquecida. Especialistas que analisaram esses manuscritos observam que eles sugerem uma compreensão muito mais nuançada da natureza do poder espiritual do que geralmente se encontra na teologia tradicional. Em vez de retratarem o poder divino como uma força simples que sempre produz bem quando aplicada, os textos etíopes apresentam uma visão onde mesmo o poder divino deve ser exercitado com um discernimento extraordinário para evitar consequências não intencionais. Essa perspectiva implica que Jesus operava dentro de um framework ético que reconhecia a responsabilidade tremenda que acompanha o acesso a capacidades que transcendem as limitações humanas normais. Alguns dos ensinamentos mais profundos preservados nesses manuscritos relacionam-se ao que Jesus aparentemente chamava de milagres invisíveis. Estes eram intervenções espirituais que ele realizava constantemente, mas que passavam despercebidas porque não produziam mudanças físicas dramáticas visíveis. Incluíam coisas como impedir que conflitos escalassem para a violência, inspirar insights súbitos em pessoas que estavam presas em padrões de pensamento destrutivos, ou facilitar reconciliações entre indivíduos separados por mágoas profundas. Jesus supostamente considerava esses milagres invisíveis como sendo frequentemente mais importantes do que as curas físicas espetaculares, porque produziam mudanças duradouras no tecido espiritual das comunidades, sem criar as complicações que frequentemente acompanhavam milagres mais óbvios. As técnicas que Jesus usava para esses milagres invisíveis aparentemente envolviam trabalhar diretamente com o que ele chamava de correntes de consciência coletiva, que conectavam todas as pessoas em uma região ou comunidade. Ele desenvolveu métodos para detectar quando essas correntes estavam se movendo em direções destrutivas e maneiras sutis de redirecioná-las sem interferir com o livre-arbítrio individual. Esse trabalho requeria um nível de sensibilidade espiritual extraordinário e conhecimento íntimo da psicologia humana individual e coletiva. Os manuscritos sugerem que Jesus gastava muito mais tempo e energia nesses milagres invisíveis do que nos milagres físicos pelos quais se tornou conhecido. Essa abordagem de trabalho com correntes de consciência coletiva representava apenas uma faceta de um sistema muito mais amplo de intervenção espiritual que Jesus aparentemente desenvolveu durante seus anos de preparação. Os textos etíopes preservam descrições de como ele criou, o que pode ser melhor descrito como uma rede espiritual invisível que se estendia através de toda a região onde ministrava. Essa rede funcionava como um sistema de monitoramento e resposta que permitia a Jesus detectar necessidades espirituais, emocionais e físicas em tempo real, mesmo quando ele estava fisicamente distante das pessoas envolvidas. O estabelecimento dessa rede requeria anos de trabalho meticuloso, durante os quais Jesus visitou sistematicamente cada comunidade, família e até mesmo indivíduos isolados em sua área de influência. Durante essas visitas, ele realizava o que os manuscritos chamam de ancoragem espiritual, um processo através do qual ele estabelecia conexões energéticas permanentes que lhe permitiriam posteriormente influenciar situações à distância. O processo de ancoragem espiritual descrito nesses textos antigos revela uma sofisticação surpreendente. Jesus supostamente não simplesmente criava conexões aleatórias, mas desenvolveu um sistema elaborado para categorizar diferentes tipos de necessidades e responder a cada uma de maneira apropriada.
Algumas conexões eram estabelecidas especificamente para monitorar a saúde física, outras para acompanhar o bem-estar emocional, e ainda outras para detectar crises espirituais ou morais. Cada tipo de conexão requeria técnicas diferentes de estabelecimento e manutenção. E Jesus aparentemente gastou anos aperfeiçoando esses métodos, através de experimentação cuidadosa e observação dos resultados. Os manuscritos sugerem que ele mantinha registros detalhados de suas experiências, documentando quais abordagens funcionavam melhor para diferentes tipos de pessoas e situações. Uma das descobertas mais surpreendentes preservadas nesses textos antigos relaciona-se ao que Jesus chamava de milagres de sincronização. Estes envolviam orquestrar coincidências aparentemente casuais que resultavam em benefícios profundos para as pessoas envolvidas, sem que elas percebessem que qualquer intervenção havia ocorrido. Por exemplo, Jesus supostamente arranjaria para que uma pessoa deprimida encontrasse exatamente o livro certo em um momento crucial, ou faria com que dois indivíduos que poderiam se beneficiar mutuamente se encontrassem em circunstâncias aparentemente acidentais. Esses milagres de sincronização requeriam não apenas percepção espiritual extraordinária, mas também conhecimento íntimo da psicologia humana e habilidade para influenciar eventos físicos de maneiras extremamente sutis. A complexidade desses milagres de sincronização fica evidente quando os manuscritos descrevem o processo de planejamento que Jesus utilizava. Ele aparentemente criava o que poderia ser chamado de mapas de possibilidade, que mostravam todas as maneiras potenciais pelas quais eventos poderiam se desenrolar em situações específicas. Usando esses mapas, ele identificava pontos de intervenção onde pequenos ajustes poderiam levar a mudanças dramáticas nos resultados finais. O desafio estava em fazer esses ajustes de maneira tão sutil que mantivessem a aparência de coincidência natural, preservando assim o livre-arbítrio e evitando criar dependência em milagres óbvios. Esse trabalho requeria não apenas poder espiritual, mas também uma forma de inteligência que combinava intuição mística com análise estratégica sofisticada. Os textos etíopes também revelam que Jesus desenvolveu métodos para treinar outros nessas técnicas avançadas, embora apenas um pequeno número de discípulos demonstrassem a sensibilidade e dedicação necessárias para dominá-las completamente. O treinamento envolvia exercícios progressivos que começavam com práticas simples de meditação e consciência expandida, e gradualmente avançavam para técnicas mais complexas de percepção espiritual e influência sutil. Jesus aparentemente acreditava que essas habilidades representavam o futuro natural da evolução humana, e que ensinar outros a desenvolvê-las era uma parte crucial de sua missão. No entanto, ele também reconhecia que prematuramente expor pessoas não preparadas a esses conceitos poderia ser prejudicial tanto para elas quanto para a comunidade mais ampla. As implicações políticas e sociais dos ensinamentos preservados nesses manuscritos etíopes começam a ficar claras quando consideramos como eles se relacionam com as estruturas de poder da época. Se Jesus realmente possuía e ensinava essas capacidades avançadas de influência espiritual, isso representaria uma ameaça fundamental não apenas para a autoridade religiosa estabelecida, mas para toda a ordem social baseada em hierarquias de poder tradicionais. Uma população capaz de acessar orientação espiritual direta e realizar intervenções sutis, mas eficazes, seria muito mais difícil de controlar através de métodos convencionais de autoridade e manipulação. Essa realização ajuda a explicar por que esses ensinamentos podem ter sido sistematicamente suprimidos e por que apenas fragmentos sobreviveram em tradições isoladas como a Igreja Etíope. Estudos indicam que essa compreensão mais profunda da atuação de Jesus, se confirmada, revolucionaria não apenas a teologia, mas também a historiografia de seu tempo. Indicam que a preservação desses textos na Etiópia não é mero acaso, mas sim fruto de uma conjunção histórica singular que permitiu que certas comunidades cristãs preservassem uma autonomia relativa frente às correntes que moldaram o cristianismo em outras paragens. A Igreja Etíope floresceu em um isolamento geográfico peculiar, mantendo laços com tradições de sabedoria africanas e do Oriente Próximo, elos que se perderam noutras latitudes.
Foi nesse cadinho que visões sobre Jesus e seus ensinamentos, que noutros contextos seriam taxadas de heterodoxas, puderam ser preservadas e transmitidas ao longo das gerações. A análise desses manuscritos antigos também revela que Jesus parece ter previsto que seus ensinamentos mais profundos seriam diluídos ou distorcidos nas gerações que se seguiriam à sua morte física. Os textos sugerem que ele engenhou, de forma deliberada, múltiplos sistemas de preservação, entre eles, tradições orais codificadas, símbolos secretos embutidos em arte e arquitetura, e o que poderíamos chamar de cápsulas temporais espirituais, projetadas para se ativar quando a humanidade estivesse pronta para reabsorver essa sabedoria. Há quem, entre os especialistas debruçados sobre esses materiais, sugira que o atual florescimento do interesse em espiritualidade não dogmática e práticas místicas seja, em parte, essa ativação planejada. Os métodos que Jesus alegadamente empregava para forjar essas cápsulas temporais espirituais passavam por imbuir locais, objetos e até linhagens familiares com informações codificadas, programadas para permanecerem dormentes até que condições específicas fossem satisfeitas. Essas condições, ao que tudo indica, não se restringiam ao aprimoramento de certas capacidades espirituais na humanidade, mas abarcavam também transformações nas estruturas sociais e tecnológicas que viabilizassem a partilha segura e eficaz dessa sabedoria. A descrição desses sistemas nos manuscritos etíopes aponta para uma compreensão sofisticada de como informação e consciência podem ser veiculadas através do tempo, por vias que transcendem os canais de comunicação convencionais. Ao perscrutar as evidências legadas por esses textos antigos sobre os métodos de treinamento de Jesus para o desenvolvimento de capacidades espirituais avançadas em seus discípulos, deparamo-nos com um sistema educacional que se distancia radicalmente das abordagens pedagógicas convencionais. Em vez de se fiar primordialmente na instrução verbal ou na demonstração, Jesus, ao que parece, empregava o que melhor se descreve como transmissão direta de consciência. Esse processo implicava que o discípulo entrasse em um estado meditativo profundo, enquanto Jesus estabelecia uma conexão espiritual transitória, permitindo ao estudante vivenciar diretamente estados de consciência expandida que, via de regra, demandariam anos de prática individual para serem alcançados. Essa transmissão direta de consciência não se resumia a um mero compartilhamento de experiências místicas, mas abrangia a transferência de habilidades práticas e de complexas compreensões conceituais. Os manuscritos detalham como discípulos podiam, de súbito, ver-se aptos a perceber campos energéticos, diagnosticar desequilíbrios espirituais ou mesmo operar curas simples após uma única sessão com Jesus. Contudo, os textos ressaltam que tais habilidades transmitidas eram efêmeras e instáveis, a menos que o discípulo, a posteriori, dedicasse tempo substancial à prática e à integração. Jesus, aparentemente, valia-se dessas experiências de transmissão, sobretudo como um meio de descortinar aos estudantes o que era possível, motivando-os a empreender o trabalho disciplinado e necessário para o desenvolvimento estável dessas capacidades. O sistema de treinamento delineado nesses manuscritos antigos contemplava ainda o que poderíamos denominar testes de realidade espiritual. Estes implicavam Jesus orquestrando situações desafiadoras, nas quais os discípulos seriam forçados a aplicar seus ensinamentos sob pressão, desprovidos de orientação direta. Alguns desses testes consistiam em enviar discípulos a comunidades remotas, onde precisariam mobilizar suas habilidades espirituais em desenvolvimento para decifrar situações complexas e auxiliar os necessitados. Outros eram mais sutis, envolvendo tentações morais ou dilemas éticos que desnudavam o real patamar de desenvolvimento espiritual do aluno. Jesus, ao que tudo indica, nutria a convicção de que somente por meio desses testes rigorosos, os discípulos poderiam forjar a maturidade e a confiabilidade indispensáveis para o uso responsável das capacidades avançadas que lhes eram transmitidas.
Os resultados desses sistemas de treinamento, tal como preservados nos textos etíopes, indicam que Jesus logrou êxito notável em formar um núcleo de discípulos dotados de capacidades extraordinárias. No entanto, os manuscritos também desvelam que ele travava uma luta constante com o desafio de preparar esses indivíduos para dar continuidade à obra após sua partida física. A questão nevrálgica era saber se conseguiriam manter e transmitir os ensinamentos mais avançados, sem a presença estabilizadora de Jesus, e se possuiriam a sabedoria para adaptar os métodos às circunstâncias mutáveis, sem, contudo, perder elementos essenciais. Essa preocupação com a preservação e a transmissão adequada de sua sabedoria, ao que parece, impeliu Jesus a conceber o que os manuscritos designam como círculos concêntricos de ensinamento. O círculo mais externo compreendia ensinamentos públicos, passíveis de ampla partilha sem risco considerável de mal-entendido ou uso indevido. Círculos progressivamente mais internos abrigavam ensinamentos mais avançados e potencialmente perigosos, cujo acesso era balizado não apenas pela dedicação ou inteligência do discípulo, mas por avaliações criteriosas de sua estabilidade emocional, maturidade moral e capacidade de preservar a confidencialidade quando exigido. Essa estrutura permitia a Jesus modular seus ensinamentos ao nível de desenvolvimento de cada indivíduo, maximizando benefícios e minimizando riscos. O círculo mais íntimo desses ensinamentos, tal como preservado nos manuscritos etíopes, abarcava métodos que Jesus considerava de tal magnitude que seu uso irresponsável poderia acarretar danos substanciais, não apenas ao praticante, mas a comunidades inteiras. Esses, ao que parece, envolviam técnicas para influenciar diretamente a consciência alheia, métodos para manipular eventos físicos por meios espirituais e práticas para acessar informações de fontes não físicas. Jesus, supostamente, ministrava essas técnicas apenas a discípulos que evidenciassem não só competência técnica, mas também um compromisso inabalável com princípios éticos específicos e uma compreensão profunda das responsabilidades inerentes a tais capacidades. As descrições desses ensinamentos do círculo íntimo desvelam que Jesus operava com uma compreensão da realidade que integrava o que hoje classificaríamos como ciência, psicologia, espiritualidade e ética em um sistema unificado. Ele, ao que tudo indica, ensinava que todas essas dimensões da experiência estavam intrinsecamente interconectadas e que intervenções eficazes demandavam trabalhar com essa interconexão em vez de tentar isolar elementos individuais. Essa perspectiva holística estendia-se aos seus métodos de diagnóstico e tratamento, que consideravam não apenas sintomas físicos imediatos, mas também padrões energéticos, fatores psicológicos, influências sociais e as dimensões espirituais de qualquer situação em questão. Ao cotejar os ensinamentos preservados nesses manuscritos etíopes com outras tradições de sabedoria ancestral, começam a emergir padrões intrigantes que apontam para conexões mais amplas. Especialistas têm notado semelhanças entre os métodos descritos e práticas encontradas em tradições místicas de diversas culturas, incluindo certas escolas de yoga na Índia, tradições xamânicas de distintas regiões e sistemas de sabedoria mantidos em algumas comunidades esotéricas do Oriente Médio. Tais semelhanças suscitam indagações sobre se Jesus poderia ter tido acesso a um corpo de conhecimento espiritual mais difundido no mundo antigo do que geralmente se presume hoje. A possibilidade de que Jesus tenha estudado ou sido influenciado por tradições de sabedoria não judaicas durante seus anos de formação é sugerida não apenas pelas similaridades metodológicas, mas também por certas perspectivas filosóficas preservadas nos textos etíopes que reverberam conceitos encontrados em outras tradições. Por exemplo, a ênfase na interconexão de toda a vida, a noção de que a realidade física é apenas uma dimensão de um sistema multidimensional mais vasto, e os métodos para operar com energia sutil encontram todos paralelos em diversas tradições místicas ancestrais. Contudo, os manuscritos também evidenciam que Jesus não se limitou a adotar essas ideias, mas as integrou com insights singulares para forjar uma síntese original.
especificamente adaptada ao contexto cultural e às necessidades espirituais de sua época e região. Essa síntese original abrangia não apenas métodos práticos para o desenvolvimento espiritual e a cura, mas também uma visão de longo alcance para a evolução da consciência humana, que se estendia muito além de sua vida individual. Os textos indicam que Jesus concebia seu trabalho como parte de um processo bem mais amplo, por meio do qual a humanidade desenvolveria, paulatinamente, capacidades que possibilitariam uma civilização alicerçada na cooperação espiritual, em detrimento da competição e da dominação. Ele, ao que tudo indica, acreditava que os métodos que ensinava representavam apenas os estágios primordiais desse desenvolvimento, e que gerações futuras edificariam sobre suas fundações, para criar formas de organização social e expressão individual que transcenderiam as limitações características de sua era. A visão de Jesus para essa evolução da consciência humana, tal como preservada nos manuscritos etíopes, incluía predições específicas sobre a emergência de diferentes capacidades espirituais em distintos momentos da história humana. Ele, supostamente, ensinava que o desenvolvimento dessas capacidades estava atrelado não apenas ao crescimento espiritual individual, mas também a alterações nas condições ambientais, avanços tecnológicos e transformações nas estruturas sociais. Essa perspectiva sugeria que certas práticas espirituais seriam mais eficazes em alguns períodos históricos do que em outros, e que as estratégias para o desenvolvimento espiritual precisariam ser constantemente ajustadas para se manterem relevantes e eficazes. Agradeço por terem acompanhado até aqui. Nos encontramos no próximo desvendamento.